E aí é onde vem a grande dificuldade desse planejamento, né? Quando você se propõe a empreender, a principal dificuldade, e a gente entende que é uma dificuldade, mas o principal ponto que precisa, a chave, né, que precisa virar é isso. Eu tenho um negócio que ele precisa se manter, e deste negócio é que eu vou tirar a minha receita, meu salário. Né? Então, que eu preciso? Eu preciso de 2 mil, 5 mil, 10 mil reais? Eu preciso fazer esse valor aqui dentro, né, da empresa e transferir literalmente para minha conta, pessoa física, e usar da maneira que eu quero. Mas o negócio ele precisa se manter. Né? A gente sabe que nem sempre é simples assim. Mas isso é o principal ponto, porque quando você começa a misturar tudo ali, você já não sabe mais quanto de lucro está dando essa empresa, se essa empresa está boa, né, financeiramente, se o preço do seu produto ou do seu serviço está fazendo sentido ou não. Às vezes você está fechando o negócio, fechando venda, só para falar que fechou, mas você está pagando para ter o negócio ali. E aí é onde a gente entra nessa estatística aí de 60% das empresas, que não são poucas, né? Uma outra estatística também no Sebrae é que por dia são abertas 17 a 18 mil empresas. Nossa. Meu Deus. É muita gente. Tem noção da quantidade? Muitas dessas MEIs, né? Que são os empresários. Mas é um start, né? Mas é muita coisa. E dessas empresas, 60% fecham em menos de 5 anos. Justamente por isso, por uma falta de planejamento. De estrutura financeira é o principal ponto, né? E depois o planejamento. Porque eu tive uma ideia, um grande negócio. Normalmente, dependendo do negócio, isso também é temporário, é sazonal, enfim. Então você precisa estar ali com o conhecimento, que a gente falou, se desenvolvendo, aprendendo, aprimorando, enfim. Então não é ter uma grande ideia só, né? É manter isso. Ô Flávio, assim, uma dúvida aqui que eu tenho. Quem que afeta mais? A falta de educação financeira no CPF afeta a empresa? Ou quando a pessoa não consegue fazer essa gestão, a empresa afeta mais a pessoa física? Como que funciona? Normalmente eu acho que é o CPF que afeta a empresa, né? Justamente por isso, por você misturar as coisas. Talvez a empresa até tenha uma saúde financeira boa, né? Não vamos dizer adequada, mas boa. Mas aí o cara faz tanta coisa dele dentro da empresa, mistura, faz empréstimo, faz tudo, que a empresa acaba não se sustentando por conta daquilo. Então esse planejamento de dividir exatamente, olha, eu tenho um mínimo, um salário, né? Eu tenho um salário que eu preciso ter da minha empresa para eu me manter, e a empresa vai conseguir pagar esse salário. Ótimo. Lógico que aquilo que a empresa exceder daquele salário, lucro, né, que a gente chama de distribuição de lucro, ótimo, melhor ainda, e a gente trabalha exatamente para isso, né, para ter um lucro maior na empresa. Mas normalmente é o CPF, vamos chamar assim, que acaba prejudicando a empresa. Que é onde... Existe um panorama, uma porcentagem específica, de 100%, quanto vai para a empresa, quanto vai para o empreendedor, para o CPF ali? Claro que a pessoa pode definir isso, mas teria um ideal? Ou tipo, pelo menos de 100% que você ganha na empresa, 20% deveria voltar para o investimento? Ou não existe um número exato, né? Existem São testes, né, que você vai fazer, né? Existem percentuais, né, que o pessoal da economia fala. Percentuais, isso mesmo. 10%, 20% você precisa manter na empresa, dependendo do ramo de atividade. Por exemplo, eu sou um prestador de serviço de construção. Então, você precisa ter um caixa na sua empresa para uma quebra de equipamento, para uma substituição do equipamento, porque vem um defeito, vem a tecnologia, enfim. Então não existe um percentual definido para isso, né? Você precisa entender o seu negócio, né? E ter essa organização. De todo o faturamento da minha empresa, eu vou tirar um X valor para mim, um percentual eu ainda vou deixar na empresa para essa emergência, para essa, né, essa troca de equipamento, enfim, nesse exemplo. Mas não tem um percentual definido. Precisa ter essa estrutura, esse planejamento para esse cuidado. Uma pergunta, por exemplo, quando você estava falando que as empresas quebram, eu imagino que um dos cenários a pessoa, ela não consegue fazer uma boa gestão financeira, ou ela não tem um capital para ela poder se manter. A empresa dela, muitas vezes, no começo, a gente sabe que é muito difícil, você não tem experiência com vendas, você não tem network, você tem dificuldade de vender o seu produto, você não tem faturamento, automaticamente você começa a se ver numa situação difícil e precisa voltar para o mercado de trabalho. Esse seria talvez um motivo de quebra da empresa, a primeira pergunta. E o segundo, a inadimplência, falta de pagamento de impostos também é um dos motivos que faz com que a empresa feche?
Também, porque na verdade isso é como se fosse uma cadeia, né? Quando a coisa começa a não dar muito certo, a primeira coisa que você deixa de pagar normalmente é o imposto. Ah, não, depois eu pago, depois eu parcelo, depois a gente vai dar um jeito. E aí a coisa, né, tende a ir piorando. E aí o ponto final é isso, porque aí você acaba não conseguindo, né, mais gerir aquilo, tem a sua sobrevivência, você acaba indo fazer. Né, por parte autônoma ou volta para a parte CLT, só que ainda você tem todo aquela bagagem ruim, né, vamos dizer assim, de Ou ter que não pagar. a dívida também. Dívida, dívida, na verdade, sim. esse era o termo. De imposto, de dívida com fornecedor, a questão da Sem contar o inadimplência. emocional, né? O emocional.